Ai daqueles e daquelas entre nós que pararem com sua capacidade de sonhar, de inventar, a sua coragem de denunciar e de anunciar. Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora. Ai daqueles que, em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelarem a um passado de exploração e rotina. Olá, meus alunos. Hoje nós vamos começar conversando sobre o surgimento e a evolução histórica da supervisão educacional. Essas palavras do Paulo Freire, tão bonitas sobre a relação entre o passado e o futuro, nos deixam muito claro que precisamos olhar para o futuro, mas precisamos também ter, em alguns momentos, uma preocupação com o passado. Ele é determinante em tudo que nos acontece. Isso aconteceu com a supervisão educacional. As origens, nós não vamos nos detalhar profundamente, não vamos fazer disso uma aula de história, mas é importante que a gente perceba por que a supervisão ganhou essa conotação de controle que ela teve mais tarde. Nós vamos ainda conversar sobre isso. Bom, então vamos voltar lá para a antiga Roma, para a Grécia, e vamos encontrar um início da supervisão educacional, primeiro, preocupada com o funcionamento dos estabelecimentos escolares. No momento posterior, os censores, que não trabalhavam só com o censo, mas trabalhavam também com o controle e com a fiscalização do trabalho dos professores. Mais adiante, nós temos os próprios inspetores, não é? Aqueles que controlavam e, de uma certa forma, vigiavam aquilo que o professor fazia. Está muito claro aí que a supervisão educacional foi adquirindo aos pouquinhos esse viés de controle e de fiscalização. Isto está presente no próprio conceito etimológico do termo. Se vocês observarem, supervisão, super, sobre, visão, olhar. Ora, o nosso amigo supervisor acaba sendo aquele que olha de cima, que olha sobre o trabalho do supervisor. Bem, do nosso professor. A gente tem um conceito muito conhecido e muito clássico que eu quero trazer para vocês, que é o conceito do imidio nerice. Vamos ver o que o Nerice fala sobre o que é a supervisão educacional. A supervisão escolar consiste no serviço de assessoramento de todas as atividades que tenham influência no processo de ensino-aprendizagem, para que as necessidades e aspirações dos educandos sejam mais eficientemente atendidas. No conceito do Nerice, que nós acabamos de ver, o foco já não está mais no controle, mas sim no atendimento das necessidades do educando. Mas nós vamos ver que o trabalho do supervisor não fica apenas nisso. Ele vai, no decorrer da história, atingindo cada vez uma abrangência maior e cada vez tendo focos mais extensos dentro da escola. Falando do surgimento da supervisão educacional, é necessário que a gente veja que ela vem de uma preocupação com a formação de professores para o ensino secundário. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar no famoso modelo 3+1. Era assim que era formado o supervisor, né? 3/4 do currículo de formação voltados para as disciplinas mais gerais, as disciplinas voltadas para fundamentos, as disciplinas ligadas às questões mais gerais da educação. E o +1 correspondia, então, à formação do professor. Era a conjugação de bacharelado e de licenciatura. Bem, o professor licenciado, ele trabalha no magistério, ele vai para a sala de aula. E era isso que o supervisor fazia, fundamentalmente no ensino normal. E o pedagogo? O chamado bacharel pedagogo atuava de uma forma diferente. Ele ia atuar em relação aos sistemas educacionais. Ele atuava, sim, com acompanhamento, verificação, um trabalho muito mais ligado a controle e verificação da eficácia do sistema escolar. Vocês entenderam?